A grande história dos mapas. Os mapas são onipresentes em nossas vidas, em nossas atividades de lazer e em tempos de guerra, nos nossos transportes e previsões do tempo, estão em todo lugar. Indicadores de espaço e tempo e guias de viagens, os mapas permitem delimitar as fronteiras de um território e administrá-lo, mas também ajudam a entender melhor o mundo e nos convidam a empreender uma jornada de descobertas. Para se ter uma representação topográfica da superfície da Terra, problemas científicos complexos tinham que ser resolvidos. Corajosos exploradores se aventuraram em territórios desconhecidos com fortes motivações tais como dinheiro, poder e religião. Os mapas são a memória do nosso planeta e os que chegaram até nós através dos tempos mostram como nossos ancestrais percebiam seu ambiente. Em todas as sociedades humanas, os mapas serviram aos projetos do homem ao analisar o mundo, mas nem todas as civilizações usaram do mesmo modo. Na verdade, existem diversas famílias distintas de mapas. A primeira família poderia ser chamada de cadastros, ou registros de terras, que nos ajudam a circular por um território conhecido. Estes mapas são ferramentas técnicas para identificar e administrar o meio ambiente, bem como definir os limites das propriedades. Sua função original era identificar a localização. As pessoas precisavam saber onde estavam, assim marcavam rotas e aos poucos os mapas surgiram. Primeiramente na forma de gravuras em superfícies rochosas e mais tarde em papel. E sem dúvida o mais antigo, embora talvez existam outros mais antigos, é o conhecido como Mapa Bedolina. É uma figura rupestre, num vale glacial ao norte da Itália, que retrata o desenho do pequeno vale visto de cima. Então é uma vista panorâmica, e nele podemos ver os campos, casas, estradas, datado de cerca de 3.000 anos atrás. A civilização que produziu o mapa Bedolina não conhecia a escrita, mas já gravava mapas. E o mapa é uma forma de documento escrito. Esta é uma das suas principais características. É uma forma de representar o mundo, dentre outras. O mundo pode muito bem ser descrito sob a forma de um poema, de um texto. Mas a maior vantagem de um mapa é que ele nos dá uma representação visual, geralmente visto de cima, o que nos permite ver as distâncias entre as coisas e os lugares, determinar o desenho do terreno, a distribuição das cidades, rios, algo que nenhuma descrição escrita, mesmo a mais inspirada, poderia ser melhor. Povoados ribeirinhos como os dos egípcios às margens do rio Nilo no século XIV a.C. fizeram mapas com propósitos legais. Os egípcios produziram muitos cadastros. Não temos muitos, mas nos papiros que envolviam as múmias podemos algumas vezes encontrar cadastros locais, descrevendo como reconstruir os campos depois de uma queda no nível da água do Nilo, já que era preciso replanejar todo o desenho da região. Cada concepção da sociedade humana sobre a origem do universo é chamada de cosmogonia. E isto nos fornece a próxima grande família de mapas, depois dos cadastros. Todas as sociedades humanas têm um conceito parecido do universo, e a maioria é capaz de representá-lo numa forma visual que seria chamada de mapa. Por exemplo, o antigo conceito mesopotâmico do universo era representado por um disco plano, cercado de água, dentro de um globo. O disco em si representava um grande vale. Nele temos a cosmogonia dessas sociedades, temos o seu conceito do universo. A mais avançada das civilizações antigas que fazia mapas era a grega. Houve uma época áurea da exploração do mar Mediterrâneo que está ligada essencialmente aos antigos gregos e outros povos navegadores, como os fenícios e os cartagenos. No século 8 a.C., o poeta Homero nos deu sua visão do Mediterrâneo na Ilíada e na Odisseia. 4 séculos depois, o historiador Heródoto localizou a Grécia no centro do mundo. Durante o mesmo período, Piteia de Marsella navegou em busca de novas rotas de comércio e viajou até a Islândia. Quando voltou, ninguém acreditou que terras geladas pudessem existir. Os matemáticos Euclides, Tales e Pitágoras produziram instrumentos de medição para tornar a cartografia mais precisa.
Eles inventaram a astronomia e concluíram que a Terra não era plana. A concepção de que a Terra é esférica é muito antiga e estabelecida perfeitamente pelos gregos. A ideia de que a Terra é esférica é algo que os gregos absorveram por razões filosóficas. A esfera é um corpo perfeito, ela permanece igual de qualquer modo que se olhe para ela, e esta ideia é corroborada empiricamente. Pegue um navio, por exemplo. Vemos primeiro os mastros, à medida em que o navio se aproxima da costa. E aí simplesmente vemos os homens no convés. No Egito, o diretor da grande biblioteca de Alexandria, Eratóstenes, compilou os trabalhos de seus geógrafos antecessores e conseguiu medir a circunferência da Terra comparando-a com a posição do Sol em Alexandria e com a cidade de Ciene, no Alto Egito. A ideia de Eratóstenes era de que, em Ciene, os raios do Sol iluminavam o fundo de um poço, o que significava que o Sol estaria exatamente a pino, no seu zênite. Em Alexandria, situada quase ao norte de Ciene, os raios de sol brilhavam num ângulo. Logo, o sol não estava exatamente no seu apogeu. Assim, observando a sombra projetada por um obelisco, ele mediu o ângulo desta sombra, que era de cerca de 7 graus. Daí, ele mediu a distância entre Ciene e Alexandria, considerando que 7 graus era equivalente a vários estádios, a unidade usada na época. E assim ele obteve sua medida famosa, que foi aceita como sendo a primeira medida historicamente conhecida da circunferência da Terra. Mas o problema de Eratóstenes era que o caminho entre Ciene e Alexandria não era muito reto. Assim, a distância poderia não estar correta. E mais, ainda não sabemos atualmente a extensão exata da antiga unidade de medida ou estádio. Poderia medir entre 150 e 190 metros. Em parte era adivinhação, mas no final das contas ele obteve uma medida aproximada da circunferência da Terra por volta de 40 mil quilômetros, que estaria perto do que conhecemos hoje. Outro grego, Cláudio Ptolomeu, foi considerado o primeiro verdadeiro cartógrafo do mundo ocidental. Sua influência permaneceria durante 14 séculos. Ptolomeu, no século II a.C., sintetizou todo o conhecimento geográfico e cartográfico do mundo antigo. Ele compilou todas as informações repassadas a ele pelos exploradores e viajantes. Ele inventou a primeira cartografia científica. Em inúmeros trabalhos, Cláudio Ptolomeu registrou os nomes de todos os locais conhecidos na época, mais de 800, registrando-os num mapa plano de acordo com suas latitudes e longitudes. Latitude é simplesmente o ângulo de elevação de um ponto acima do Equador. 90 graus para o Polo Norte, 45 graus mais ou menos na França e 0 grau no próprio Equador. Latitude norte para nós, latitude sul para o outro lado da Terra. A latitude era uma coisa facilmente dominada no mundo antigo, pois simplesmente envolvia uma observação do Sol no seu ponto mais alto no céu. Então se media o ângulo da sombra para se encontrar a latitude. Assim, em tempos antigos, o cálculo da latitude não era um problema. Porém, a longitude demonstrou não ser tão simples e se tornaria o maior obstáculo na história da confecção de mapas pelos próximos 1500 anos. Para achar a longitude, você precisa calcular uma paralela circular e estabelecer a sua posição, mas não existem pontos de referência no espaço para isso. E essa é a questão, porque para calcular a longitude de um determinado lugar, o modo mais simples, é claro, seria medir a distância entre dois pontos de referência. As longitudes devem ter sido calculadas grosseiramente com base em distâncias estimadas, o que nos daria uma diferença de longitude aproximada. Então, as longitudes não eram medidas com toda a precisão. Ptolomeu foi o primeiro de uma longa série de cartógrafos a calcular erradas longitudes, apesar da atenção cuidadosa que deu às informações dos navegadores. Toda vez que os viajantes lhe contavam sobre as extraordinárias distâncias que tinham percorrido, ele as diminuía, porque os viajantes tinham uma tendência a exagerar seus feitos. Então ele reduzia à metade as grandes distâncias que as pessoas diziam ter percorrido. Mas, mesmo assim, ele ainda continuava exagerando, apesar de toda a sua cautela.
A cosmografia de Ptolomeu representava a visão que nós tínhamos de uma terra desabitada no passado. Quer dizer que existia uma massa territorial alongada que se esticava do leste para o oeste, situada ao norte do Equador. E esta massa estava dividida em 3 continentes, na verdade, que estavam separados pelo Mar Mediterrâneo, que se localizava no centro, e que se tornaria o centro do mundo habitado. Entre a África e a Europa, havia a separação pelo Mar Mediterrâneo e o limite representado pelas colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar. Entre a África e a Ásia, havia a separação formada tanto pelo Rio Nilo como pelo Mar Vermelho. E entre a Europa e a Ásia, havia a separação formada pelo Mar de Azov e o Rio Tanais, isto é, o Rio Don. E tudo isto cercado de água. Esta visão do mundo conhecido é a mais completa daquela época, mesmo que os erros de longitude tenham tido consequências consideráveis centenas de anos mais tarde. Porém, do século V ao século XV, durante a Idade Média, este conhecimento antigo foi esquecido na Europa. Os comerciantes, contudo, continuaram a viajar. Eles usavam mapas itinerários que simplesmente indicavam os nomes das cidades sem se preocuparem muito em ser uma expressão fiel da realidade. Nesta reprodução da tábua de Pettinger, datada da Antiguidade, podemos ver a rota que ligava Vessona e Darioriton, que são Périgueux e Vannes, 2 cidades separadas por um improvável golfo de Aquitânia. Nestas épocas de trevas, outra visão de mundo se impôs nos mapas. A dos monges, dos eclesiásticos, que viam a origem do mundo em termos bíblicos. No século VIII, sob a influência da Igreja, a Terra se tornou plana. A visão medieval do mundo se separou completamente do antigo conhecimento científico e prático com os conhecidos mapas T em O, ou seja, mapas medievais do mundo na forma de um grande círculo representando a Terra, o disco de terra plana com 2 trechos de oceano formando a letra T. A haste do T é o Mediterrâneo, e os 2 ramos laterais são o Nilo de um lado e o Don do outro, que separavam a Ásia da Europa e da África. O que é importante aqui é que esta visão dividia o mundo em 3 partes. 3 porque Noé teve 3 filhos. O mais velho, Shem, foi para o leste. O segundo, Jafé, foi para o noroeste. E isso nos deu a Europa. Shem nos deu a Ásia. E o filho mais novo, Ham, foi para o sudeste, o que nos deu a África, o mundo de Ham. Eu gosto dos mapas T em O porque representavam ao mesmo tempo a cartografia medieval e a anticartografia por excelência, porque era um mapa totalmente imaginário. Era uma mensagem cifrada, formando parte da crença religiosa daquela época. Os mapas T em O continuam no nosso vocabulário, em um termo pronunciado com frequência na cartografia, orientação. Os mapas T em O localizavam o leste no topo em vez do norte. E como as bússolas não eram usadas, isso não era um problema. O leste estava no topo porque era lá que o paraíso estava situado. No alto do mapa estava Jerusalém. E podia-se ver a mudança que ocorreu quando posicionamos o norte no topo, uma mudança que está diretamente relacionada com o abandono destas visões simbólicas ou religiosas do mundo. Onde é o centro do mundo? Onde está a orientação? Quando dizemos a orientação é para o norte, há uma contradição nos termos, pois orientação significa Oriente. Enquanto a Idade Média correspondeu a um período de atraso científico na Europa, não foi este o caso do mundo árabe, onde havia uma grande preocupação com a ciência. Através da guerra ou do comércio, este conhecimento foi transmitido para o Ocidente. As coisas progrediram porque houve comunicação entre os diferentes países naquela época. Foi através desses intercâmbios que a confecção de mapas conseguiu progredir. Os árabes se utilizaram de uma invenção chinesa, a bússola, que eles transmitiram para os europeus. A bússola, o par de compassos e a régua se tornaram as novas ferramentas náuticas. Graças a isso, eles produziram os mapas portulanos, que os capacitaram a navegar os litorais com segurança.
Um portulano é um mapa que estabelece uma rota marítima e indica os ventos, isto é, as direções dos ventos. A rosa dos ventos é capaz de mostrar com precisão de qual direção o vento está soprando. Inúmeros mapas portulanos foram desenhados em pergaminhos, embora existam alguns em papel. Os que foram transmitidos para nós incluem tantos que eram belamente decorados, que sem dúvida eram objetos de admiração, criados especialmente para a preparação de uma viagem, como outros mapas portulanos que eram guias práticos, elaborados para os marinheiros. Isso não significa que eram usados a bordo do navio, mas foram feitos especificamente para auxiliar os marinheiros no mar. Estes portulanos eram antimapas do mundo. Por quê? Porque o mapa do mundo, na cosmografia de Ptolomeu, situava a Terra no centro, com os oceanos ao seu redor, enquanto que os portulanos faziam exatamente o oposto. Eles situavam o oceano no centro e a massa territorial era reduzida a uma franja costeira, que só tinha interesse onde havia portos. Esses intercâmbios entre a Europa e o mundo árabe criaram uma situação de rivalidade intelectual. Ao mesmo tempo, a Europa redescobriu a antiga cartografia científica. A antiga cartografia grega nunca foi verdadeiramente esquecida. Ainda estamos descobrindo o quanto os cientistas medievais da Europa da Idade Média estavam familiarizados com muitos daqueles textos antigos, mas não os usavam porque não correspondiam a nenhuma pergunta que eles faziam a si mesmos na época. Do século XIV em diante, começaram a fazer perguntas sobre a forma da Terra, porque eram necessárias para a navegação dos mares, para viagens mais distantes, tentando ver os lugares descritos nos relatos de Marco Polo, de Guillaume de Roubaix, de Jean du Plan-Carpin, de todos os viajantes que atravessaram as rotas mongóis. A partir daquele momento, começaram a ficar interessados, de novo, na cartografia de Ptolomeu, de Alexandria e Siene, e foi aí que ficou interessante. As maiores obras de Cláudio Ptolomeu ressurgiram no mundo ocidental, mas somente depois de viajarem por séculos pelo Mediterrâneo. O manuscrito original de Ptolomeu foi perdido, mas felizmente existe uma tradução árabe dele. No século XII, o sábio árabe Al-Idrisi traduziu a obra de Ptolomeu. Na corte de Palermo, o rei normando Roger da Sicília o incumbiu da tarefa de compilar todos os relatos escritos referentes ao mundo conhecido. Foi dessa maneira que ele redescobriu e divulgou as obras do cartógrafo grego. Esta tradução, feita por Al-Idrisi, reapareceu na Europa e teve consequências significativas no nosso conhecimento sobre o planeta. E foi esta história, envolvendo a Grécia, o mundo árabe, a corte italiana, o papel de Florença e do humanismo do período da Renascença, que representou o ponto de partida da primeira grande descoberta desta era dos descobrimentos. O início do século XV vislumbrou o começo de um dos mais importantes capítulos da história da humanidade. Avanços científicos, comércio, conquistas, aventuras foram as palavras-chave. Os portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses se confrontaram numa disputa por territórios. Homens subjugaram novas civilizações motivados mais uma vez pelo desejo de posse. Mas também foi a necessidade de se estabelecer um comércio que motivou os grandes descobrimentos. O caminho da seda, a maior rota comercial daquela época, de repente foi extinto. O Império Mongol havia intensamente unificado politicamente e pela força armada as rotas do mundo antigo, que mais tarde foram chamadas de Caminho da Seda, fazendo com que o comércio desse um grande salto à frente. Em meados do século XIV, este império ruiu. As rotas se tornaram de difícil acesso e, como consequência, o comércio sofreu. Assim, dos dois lados, na China e na Europa, foi feita uma tentativa de restabelecer as relações comerciais perdidas com a queda do Império Mongol, utilizando as rotas marítimas em vez das terrestres. Os primeiros a saírem em busca de novas rotas marítimas foram os chineses. Em 1405, o almirante Zheng He comandou uma esquadra impressionante que viajou por uma parte da Ásia, África e possivelmente até mais além.
Os enormes juncos de Zhenghe eram talvez os maiores navios de madeira já construídos, com mais de 10 mastros. Eles eram gigantes. Eles arpavam em enormes esquadras, com talvez dezenas de milhares de pessoas a bordo. Acho que não podemos falar de descobrimentos neste momento, porque eles não descobriram novas rotas. Eles seguiam as rotas das monções que circundavam o Oceano Índico. Eles navegaram no mínimo até Moçambique, porque trouxeram uma girafa que encontramos em traços pictóricos na arte chinesa e devem até mesmo ter navegado até o Cabo. O mapa chinês do século XVIII foi descoberto recentemente e acredita-se que ele seja uma reprodução de um mapa datado de 1418. A Austrália pode ser vista nele, mas também a América, o que provaria que os chineses foram os primeiros a descobri-la, mas pela avaliação de alguns experts, parece que o mapa é falso. Eu aprendi, assim como outros, que acredita-se que os chineses tenham desenhado um mapa do mundo em 1418. Por que não? Eles podiam ter explorado lugares além do que conhecíamos. Mas neste caso em particular, sou extremamente cético. O mapa é muito perfeito. Pode-se ver o Polo Norte, a Antártida, a Austrália em 1418. Isso parece muito estranho. De acordo com esta teoria, a flotilha do almirante Zheng He teria navegado ao longo da costa africana, percorrido cabos e estreitos, descoberto as Américas do Norte e do Sul, resumindo, o mundo inteiro. Verdadeiro ou falso, tirando este mapa, não existem sinais da passagem deles por lá, já que os chineses não se estabeleceram e nem colonizaram. Era um império que não desejava conquistar e que preferia situar suas concessões a uma distância de controle, ou seja, não muito longe. E tem mais. Quando eles cessaram suas explorações em 1430, foi por causa das ameaças de invasão vindas do norte da Grande Muralha e, portanto, não era mais oportuno gastar dinheiro para lançar grandes flotilhas. As viagens marítimas estavam proibidas, as embarcações foram destruídas e a China se isolou e nunca mais explorou o mundo. Os europeus também saíram à procura de terras e mares desconhecidos. Em Portugal, no início do século XV, um grande período de explorações se iniciou. Navegadores desceram a costa africana que era completamente desconhecida para eles naquela época. Havia conhecimento de que, na opinião desses antigos, o mundo era inabitado a sul do Equador, que havia monstros, que era impossível haver antípodas. Por conseguinte, toda essa visão cosmográfica antiga era do conhecimento dos cosmógrafos e de uma elite letrada portuguesa. Para os marinheiros, o limite do mundo conhecido era o Cabo Bojador, 300 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias. Mas eles não tinham ideia do formato nem do tamanho da África. Perceberam, no entanto, que se poderia chegar à Índia circunnavegando a África pelo sul. Mas antes que isso fosse tentado, os navegadores tiveram que resolver uma série de problemas científicos. Inicialmente, a navegação é uma navegação costeira. Uma navegação feita por embarcações de tipo tradicional, a barca. As correntes e os ventos levam essencialmente para as costas de África. Mas é o problema, como disse, do regresso que se põe. E, por conseguinte, o que é descoberto nesta altura, o arquipélago da Madeira, em 1419, e os portugueses conseguem já também navegar para o oeste e descobrem parte dos Açores em 1427. O posto de abastecimento oferecido pelos Açores era um recurso essencial porque permitia que os navios velejassem de volta para Portugal, levados por ventos que sopravam do oeste. Seguindo os mesmos ímpetos, marinheiros e cientistas combinaram esforços numa causa comum, o avanço das explorações de um dos filhos do rei de Portugal, Henrique o Navegador. Henrique, o navegador, desempenhou um papel significativo no campo científico pela fundação da sua escola de navegação em Lisboa, que aplicava princípios científicos extraídos da geografia e da astronomia, as duas ciências essenciais para a confecção de mapas com mais precisão.
Graças a este incentivo que Henrique deu, os navegadores portugueses passaram a dominar as ferramentas de navegação e construíram navios com um desempenho cada vez maior. Desde a década de 1440, a caravela era operacional, mais leve, mais rápida, era um excelente instrumento de exploração. Os marinheiros passaram a ser capazes de navegar além do Equador. E esta é, de facto, uma grande descoberta também dos portugueses. A ultrapassagem do Equador, a possibilidade de navegar no hemisfério sul. E aí sim vão encontrar outros países. Chegam ao Congo, à foz do rio Congo, chegam à Guiné e têm, por conseguinte, como objeto ultrapassar o Cabo da Boa Esperança. O nome Cabo da Boa Esperança significava a esperança de descobrir o caminho para as Índias. Isso foi alcançado em 1488 pelo explorador Bartolomeu Dias. Esta descoberta provou que existia uma rota marítima rumando para o sul. O progresso técnico e científico abriu novos horizontes. Graças à imprensa, o genovês Cristóvão Colombo foi capaz de ler os mapas antigos. Ele acreditava que poderia usá-los em proveito próprio. Sem a cartografia grega, e em particular Ptolomeu, é claro, não podemos imaginar Colombo, que era um intelectual, um